Estamos com mais um podcast Além dos Negócios, agora com o Jefferson Machado, nosso convidado de hoje, para entender um pouco mais qual foi a sua intenção, como você migrou com essa sua relação com os negócios na área mais voltada para o CLT, como você conseguiu entender o que você percebeu como demanda de mercado para a área dos treinamentos profissionais e para aquilo que você entendeu que havia uma necessidade de mercado. Jefferson, conta para nós como foi essa transição de carreira. Essa coisa foi acontecendo naturalmente, né? Minha sede de empreender, ela existia, né? Então, eu fui oficial do Exército, temporário. Quando terminou o meu tempo na cavalaria, eu fui trabalhar como funcionário CLT de uma grande empresa e depois ali dentro eu sentia vontade de empreender. Né? Tanto que eu fui buscar antes, fui sócio de uma panificadora industrial, uma coisa assim. Mas já desde o Exército eu dava treinamentos, eu gostava de dar treinamentos, as pessoas avaliavam bem meus treinamentos dentro da empresa que trabalhava. Depois eu fui convidado para trabalhar no Senac, como instrutor do Senac, e essas coisas iam acontecendo, então eu era um trainer. E aí teve um momento, eu acho que ali, que as coisas começaram a se definir nessa direção do treinamento e desenvolvimento de pessoas, que hoje tem a empresa há mais de 27, 28 anos, né, rodando aí. Mas no início, basicamente, era uma vontade de empreender, de experimentar meus próprios negócios, de uma certa ambição, uma sede de crescer ali, né, que existia em mim. E aí, quando envereda para esse lado do treinamento e desenvolvimento, é porque eu vinha me destacando, inclusive na JCI, eu dava meus treinamentos lá dentro, começava a receber convite para ministrar treinamentos fora do Brasil, no México foi o primeiro, e aí começou aqui na América do Sul, e depois foi expandindo isso aí. E logo nos primeiros convites eu comecei a ver, poxa, caramba, se as pessoas estão me convidando para ir longe, sim, é porque eu vou bem nesses treinamentos, vou bem com esses temas. O tema da liderança sempre me interessou. No Exército eu já estudava liderança, lia, gostava de ler isso. E eu fui enveredando, fui criando os programas, fui oferecendo e fui naturalmente as oportunidades surgindo, assim, sabe? Então eu vejo que o meu empreendedorismo, ele vem de duas coisas, basicamente. A primeira é que eu tinha uma vontade de empreender. Certo. Eu também fui dono de uma granja de suínos e leite. Olha só. No oeste de Santa Catarina também. Legal. E com essa sede de empreender. Juntei um dinheirinho e botava lá tentando investir para render mais, né? Sim. E as coisas foram acontecendo. Então, tem esse viés da vontade de empreender, de vontade de ser dono do seu próprio negócio, tanto que eu experimentei pelo menos 2 antes desse que eu toco hoje há 27 anos. E outra coisa é a questão da oportunidade. Claro. Sabe? Da oportunidade. Então, foram 2 coisas que me fazem chegar até aqui. Uma sede, uma vontade, e a outra, a oportunidade que foi surgindo com os treinamentos. Provavelmente, se eu não estivesse num meio como JCI, eu não teria percebido uma oportunidade clara ali. Porque ali eu consegui fazer uma carreira, fiz uma carreira internacional, depois andei aí em mais de 20 países ministrando treinamentos e fazendo um trabalho que aí destacava, me agregava bastante de aprendizado, sabe? Então essas 2 coisas eu acho que vale a pena sempre lembrar para as pessoas. Você tem vontade mesmo, está determinado a passar sacrifício na fase inicial de empreender, né? Sim. E depois a oportunidade, claro. Ficar atento ao que está surgindo. Porque não é só louros, né, esse negócio de você abrir a sua própria empresa e de ter a responsabilidade de ter um negócio, né? Então, como que foi esse início de ter a sua própria empresa, Jefferson? Conta para nós como foi você decidir que você ia por esse caminho e aí passar por todo esse processo de ter a sua própria empresa, Jefferson. Como foi isso para você? Acho que existe uma curva de amadurecimento nesse processo. A minha primeira atitude empreendedora basicamente foi de investir. Vendi carro, vendi moto, comprei terras, fui investindo em suínos
e vacas de leite ali. Mas com uma escala muito pequena, esse negócio não ia prosperar, não prosperou, e eu acabei tendo que vender aquilo. Veio as crises da suinicultura, crises com lácteos ali, com leite, e aí melhor foi me desfazer daquilo. Mas quando eu me desfiz daquilo ali, eu já tinha entrado na outra sociedade, que era da panificação e confeitaria. Então a sede de empreender, ela existia ali, a vontade de empreender e a convicção na época, né, a convicção que eu daria conta de lidar com funcionários, lidar com contas a pagar, né, muitas contas a pagar, com o risco do negócio, né? E de fato deu tudo certo, eu nunca me endividei a ponto de não conseguir honrar com os meus compromissos, então sempre foi muito pé no chão. E sempre com muita preocupação com qualidade do que eu fazia. Então existia assim uma coisa que a gente traz da vocação, né? Porque o empreender tem que trazer essa coisa, tem sede por qualidade, sede por correr risco, sede por buscar oportunidades, usar rede de contatos, conversar com as pessoas. Então isso eu trazia. E aí, quando eu vejo a área do treinamento e desenvolvimento me abrindo mais portas, e era o que de fato eu hoje tenho convicção, é a minha vocação, é o que eu sei fazer direito, é o que eu melhor sei fazer, estudar, repassar para as pessoas, conduzir os treinamentos, conduzir as palestras, aí eu fui aos poucos consolidando isso. Foi bem difícil. Nos primeiros 5 anos, várias vezes pensei em desistir, várias vezes, porque não se mostrava rentável o suficiente, capaz de me sustentar uma família. E o que fez você não desistir então, Jefferson? Porque muitas vezes o que os empresários e empreendedores que estão vendo a gente, eles passam por isso, né? Então o que fez você continuar nesse processo e entender que aquilo era realmente o game change, aquilo que mudaria a sua vida para tudo sempre, né? Eu diria que é a determinação, né? Perseverança, persistência ali diante das dificuldades e uma disposição para mudar. Você veja, todo esse início foi no oeste de Santa Catarina, em São Miguel do Oeste, e ali não existia espaço suficiente para o negócio prosperar. Então eu precisei mudar. Eu mudo para Cascavel, uma região já em maior desenvolvimento, e depois eu percebo de novo que ficando em Cascavel não ia ser o suficiente para o pulo do gato, né? Para atingir um nível onde eu entendia que, esse nível aí tá bom para entregar os trabalhos, são trabalhos melhor, não só melhor remunerados, mas de oportunidade de entrega de resultados mais robustos, mais consistentes, né? Que sempre me preocupou isso. Então, ao mudar para Curitiba, também foi uma atitude já, né, pensada, uma certa estratégia. Assim. Então, o que me fez foi perseverança e disposição para mudar. Né? Eu tive que mudar. E hoje, de novo, né? Hoje a gente está vivendo esse momento do internet. Então, tem que mudar de novo. A gente vai fazer toda uma mudança para entrega na internet de coisas que a gente já entrega há 27, 28, 30 anos, né? Então, agora mudando. Então, quando chega na internet, chega já com qualidade, não é uma coisa assim, um lançamento do acaso, né? Algo de hoje, né? De hoje, criado por inteligência artificial, não é. Então a gente já tem uma expertise robusta ao longo de 3 décadas aí. Sim. Tá, mas essa disposição para mudar, eu gosto de frisar para as pessoas, olha, você tem disposição para mudar? Porque as coisas mudam, né? Os contextos mudam. Agora estamos falando de uma mudança do mercado, né? Em relação às inteligências, em relação à internet de uma maneira geral, que agora ficou bastante amigável, né? Ela já existe há muitos anos, há várias décadas, mas hoje ela está muito amigável, né? Para você transitar nela, comercializar nela. As plataformas estão totalmente à disposição. E enfim, então acho que por aí. E só para a gente entender, Jefferson, você comenta que você já tem profissionais associados há quase 30 anos. Então, o que faz a sua empresa conseguir ter uma vida útil, sendo interessante para as empresas que você atende há quase 3 décadas? O que você avalia como sendo um destaque do seu negócio para fazer com que você seja
relevante para o mercado há tanto tempo, Jefferson? A atualização constante, olhar crítico para todas as coisas, assim, coisas que às vezes você percebe assim, são modismos, mas estão sendo demandados. Então, cuidado com isso para não ancorar demais nisso aí, porque só é mais do mesmo, só com nova terminologia. Tá? E essa preocupação com essa atualização das coisas, manutenção das coisas sempre conectadas com a demanda, com as necessidades de mercado, com as necessidades dos clientes, procurando antever a necessidade do cliente. Eu gosto de dizer sempre aqui na empresa, vamos tentar antever, antes que a dor comece a surgir lá, que ele comece a ter problemas com os colaboradores, por A ou por B, que ele perceba carência que seja de uma competência, já vamos começar a oferecer, mostrar no nosso portfólio essa possibilidade da gente atender isso, desenvolver isso nos colaboradores. Então a gente procura estar sempre um passinho à frente da demanda de mercado, especialmente em preparação. A gente vai se preparando, olhando sempre, isso aqui, este cliente está crescendo numa taxa de 10, 15% ao ano em número de colaboradores, às vezes mais. Então, ele vai enfrentar determinados problemas lá na frente, ou demandas, certas carências lá na frente, que nós podemos antever com facilidade. Então, é isso, a gente fica atualizando o portfólio constantemente. E o que essas empresas que têm essa tendência de crescimento rápido, geralmente elas enfrentam e que vocês conseguem solucionar dentro da empresa que você tem hoje, Jefferson? É uma coincidência com o nosso core business, né? com a nossa alma do negócio. A alma do negócio veio sempre orientada para a liderança, que era um tema que eu sempre gostei muito. E coincidentemente é isso, à medida que a organização cresce, rapidamente ela vai ter problemas de encontrar novos líderes capazes de ocupar as posições, estando numa qualificação, estando num bom nível para desempenhar as funções. Tá? Então, no meu ver, é uma coincidência. Nós gostamos de desenvolver líderes, de trabalhar com liderança, as competências de liderança, engajamento, envolvimento, busca da qualidade, controle, lidar com pessoas, conflitos, feedback, tudo isso está dentro do portfólio dos programas que a gente alcança de desenvolvimento de líderes. E essa costuma ser a maior dificuldade para as empresas. Rapidamente ter novos líderes à disposição para ocupar funções. Uma vez que ela cresceu rápido, a taxa de crescimento é rápida, ela precisa de pessoas ali para assumir novos desafios. E só para a gente entender, Jefferson, como essa liderança, né, esse treinamento de liderança, ele entrou na sua vida. Eu entendo o que a JCI ele representa para você, mas você consegue explicar para nós como a JCI ela entrou na sua vida e como ela é relevante para você nesse trabalho que você faz hoje para todo esse negócio que você tem? A JCI é uma das escolas essenciais, cruciais para meu jeito de trabalhar hoje, né? Tudo porque, assim como exército, faculdade, pós-graduações, tudo isso vem complementando, né? Minha formação, minha bagagem, né? Mas a JCI é uma dessas instituições que me permitiu, e especialmente ela me permitiu me experimentar, né? É uma instituição que dá muita liberdade da gente apresentar ideias, apresentar propostas, liderar mesmo grupos, liderar voluntários, que é um super desafio, um super aprendizado, digo assim. Então eu me aproveitei desse espaço de JCI para ir me experimentando, né? Me coloquei à disposição, liderei em nível local, em nível estadual, nacional, internacional, atuando pela JCI, e isso foi me dando bagagem. Então ela foi me abrindo o horizonte, né? Não digo que foi me abrindo portas, porque não foi através da JCI que eu consegui os clientes. Os clientes foi batendo de porta em porta mesmo, oferecendo o portfólio de serviços, mas certamente foi me abrindo horizontes, né? À medida que eu viajava, conhecia
novos locais, novas pessoas, né? Empreendedores. Então a JCI ela tem essa contribuição significativa, especialmente no ramo que eu decidi atuar, né? Legal, Jefferson. E como que você treinou isso em você mesmo para você conseguir ir atrás dessas empresas, prospectar elas e lidar com esse não que às vezes acaba sendo inerente a você prospectar novos negócios e de ter essa realidade? É. Eu costumo dizer assim, eu não sou um vendedor nato, né? Eu não tenho assim essa veia de vendedor. Eu sou um técnico mais para consultor, mas que em um determinado momento eu percebi, caramba, se eu não estudar venda, apresentação, não vai acontecer as coisas, porque de repente eu tenho um bom produto, um bom serviço a ser entregue, mas ele precisa da alavancagem, né? Precisa ser oferecido, né? E aí eu fui estudar mesmo, fui estudar especialmente vendas, promoção, divulgação, sabe? Aquelas coisas do marketing em geral, assim, embora serviço tenha particularidades, mas eu fui estudar o marketing. Legal. Coisa da marketing. E, por exemplo, eu faço um mestrado em neuromarketing. Foi uma escolha de novo, assim, para dar uma olhada assim. Ó, isso tem a ver com vender, fazer uma entrega dos produtos e serviços que nós temos com mais qualidade para o mercado. Quando eu falo essa entrega com a proposta de venda, né, de comercialização. Né? Jefferson, a gente entende onde você está hoje, qual a empresa que você tem, qual caminho você trilhou, mas da onde que você vem, da onde que você nasceu, como você trilhou esse caminho, Jefferson? Você consegue explicar para nós como foi esse contexto de desenvolvimento durante a sua vida, Jefferson? Assim, eu venho de uma família simples, de classe média, no interior do Rio Grande do Sul, já fronteira lá com o Uruguai, uma cidade chamada Dom Pedrito, Bagé, Livramento, bem no Pampa Gaúcho. E aí, com 18 anos, eu fiz a escolha de ir para a escola militar, e aí fiz NPOR ali, tentei escola naval, tentei a MAN, não passei nisso aí, consegui entrar no NPOR e fiz então aquela carreira do oficial temporário. Aquilo me permitiu sair de Dom Pedrito, né? Primeiro fazer escola, depois conseguir uma oportunidade de continuar como aspirante, depois como segundo-tenente, primeiro-tenente. Nisso eu estava na cavalaria. E aí a unidade foi transferida lá do Rio Grande do Sul para o oeste de Santa Catarina, para São Miguel do Oeste, onde está hoje essa unidade de cavalaria, que é o 14º RCMEC. E aí as coisas foram acontecendo, eu já estava aí com 20 e poucos anos, as coisas começam, as oportunidades, e eu comecei a olhar, bom, vai acabar esse tempo aqui, eu posso ficar aqui no máximo até 10 anos naquela época, e acabei ficando 8 anos só ali e saí já procurando emprego, e a veia do treinamento, ela sempre esteve presente comigo, é uma coisa assim que eu acho que desde a escola militar, coisa assim, sempre dando os treinamentos. Então as coisas foram acontecendo. Então vem oportunidades pela JCI, vem oportunidades de mercado. Naquela época, né, década de 90, começavam a dar bastante atenção à área da qualidade. No Brasil estava começando a ficar forte, as empresas adotando os programas da qualidade. E os líderes precisando ser capacitados para essas questões de cuidar melhor dos processos, da melhoria contínua dos processos, e cuidar das pessoas, porque também o mercado começava a ficar mais exigente, não só contratando e mantendo pessoas só pela formação técnica, começavam a querer uma performance diferente das pessoas, e aí as coisas vão acontecendo nessa linha, sabe? É tudo uma questão de olhando as oportunidades, de muita venda no início, de se oferecer mesmo. E hoje a gente já não faz tanto esforço de venda, porque a gente já tem clientes em carteira há muitos anos, alguns há mais de 20 anos, contratando regularmente, né? Então, e esses clientes cresceram também bastante, então é assim que a gente... E como que você percebe hoje, Jefferson, um mercado que existe uma demanda para líderes cada vez mais jovens e de que muitas vezes não tem demanda de pessoas qualificadas o suficiente para atender a esses cargos de grande monta nas empresas, de gerência, de liderança nas empresas?
para conseguir fazer um trabalho qualificado? Como é que você avalia isso de pessoas jovens que podem atender essa demanda? Como que você vê isso, Jefferson? Mas, de certa forma, é um dilema, né? Porque o processo de desenvolvimento de um indivíduo, ele requer tempo, né? Como a gente está exigindo cada vez mais das pessoas mais jovens, é natural que um nível de maturidade, às vezes, não seja o ideal, né? Ele é colocado nas posições, mas ele não está ainda num nível de maturidade ideal, exceto algumas exceções, no caso mais raro assim, são os que estão mais fora da curva, que a gente acha. Então as empresas vão investir pesado, e aí é onde a gente entra, para qualificar aquela pessoa o mais rápido possível, para que ele saia de uma performance júnior aí no exercício da função, para uma performance plena, de pleno, né? Porque ele é jovem ainda, então a maturidade para lidar com as coisas, as questões mais emocionais, talvez nem estejam tão acomodadas como seria o ideal, né? Então é um dilema aí, é um dilema e a gente se propõe a isso, a gente propõe a acelerar esse desenvolvimento dessa pessoa, né? Desse líder que acabou de sumir ou que está em um programa de trainee, está num processo de promoção, de qualificação para essa promoção, sabe? Então, nossos programas entram assim, são programas mais robustos no nosso portfólio, geralmente os nossos treinamentos de desenvolvimento de líderes vai passar de 80 horas de capacitação para cima daquela pessoa, mais mentoria, mais avaliação de perfil, mais devolutivas, mais isso, tá? Então, para exatamente conseguir assessorar esse indivíduo e ele ganhar velocidade, musculatura para entregar a liderança que estão esperando dele. E na sua percepção, no decorrer dessas décadas, como é que se forma um bom líder, então, Jefferson? A combinação de vontade de ser, trazer isso, sabe? Então, isso é uma das coisas que a gente mais pergunta. Assim, você tem vontade mesmo de exercer liderança, exercer influência em grupos de pessoas, no setor? Então, vontade. Se ele não traz vontade, não adianta, ele não vai se desenvolver no nível ideal. Às vezes até ele faz um esforço, mas para compensar, porque quer ganhar um pouco mais, necessita ganhar um pouco mais, mas ele não é orientado pela vocação de liderar mesmo, de coordenar pessoas, de conduzir pessoas ali no dia a dia do trabalho. Então, primeira coisa, a vontade. A segunda coisa, ele tem que trazer uma forte disposição para aprender a envolver pessoas, engajar pessoas, sabe? Então, se ele traz essa vontade, é meio que natural que vai surgir a atitude, a ousadia, a coragem dele se posicionar no dia a dia, dele propor ações no dia a dia para ser executado pelo grupo. Mas, além disso, ele terá que trazer uma vontade de aprender o processo de engajar pessoas, que aí, ferramentas, instrumentos, jeito para lidar em reuniões, jeito de envolver as pessoas com perfis diferentes, tem que trazer esse viés dessa vontade. Aí é onde a gente entra mais. Na vontade não tem muito o que fazer, o sujeito tem que trazer isso, né? Quando entra nessa competência de engajar, de envolver os outros para buscar melhoria contínua, para dar conta dos processos do dia a dia, aí nós conseguimos entregar isso em sala com mais facilidade. Então, basicamente essas duas coisas. Eu chamo atenção para três coisas, digo assim, ó, a liderança surge essa ousadia, essa vontade, essa atitude, chamo atenção para sede para aprender a engajar, envolver outras pessoas e chamo atenção para a questão da integridade do indivíduo, porque a liderança ela pode ser bastante percebida no curto prazo por uma ação que a pessoa fez ali, mobilizou as pessoas, mas como ela não tem às vezes a integridade, ética, moral, valores que são bem aceitos pelo grupo todo à sua volta, ela foi pontual, ele agiu, outra coisa assim, depois ele perde aquilo, sabe? Porque a integridade dá retidão de conduta, né? Sim. Dá então essa confiança que ele vai ganhando das pessoas ao longo de um tempo. Claro. Mas basicamente nessa linha, assim, eu costumo dizer. Legal, Jefferson. E quem você avalia hoje no nosso mundo moderno como
exemplos de líderes que podem ser seguidos, que têm todos esses atributos que você avalia como sendo positivos e que agregam a um negócio duradouro que faz a diferença no mercado tradicional? Veja, dar exemplos de líderes, a gente vai acabar precisando olhar assim. Bom, se a gente pega líder religioso, tem um viés aí, né? Tem um jeito, um estilo, um tipo de pessoa que a gente... Né? Esses líderes então mais religioso, espiritual, um líder mais político, a gente vai achar alguns, né? Mas eu acho que provavelmente se a gente fosse pegar um nome internacional que todo mundo conhece, ouviu falar, você pega o Obama, né? Obama teve uma história, né, bastante respeitada ao longo de toda a sua vida, né? Negro, de classe humilde, cresce, chega à presidência da República dos Estados Unidos e sai, inclusive, com respeito, é respeitado, né? Então a gente vai pegar esses líderes assim, eles têm um alto nível de influência, essas pessoas, né? No mundo dos negócios, você vai pegar vários, assim, nomes. Hoje está em alta sempre o pessoal das Big Tech, né? A gente sempre Bill olha, Gates. sempre olha para eles, e talvez Bill Gates seja um nome que não está mais tão em evidência, mas que mereça respeito, credibilidade, e até muito respeito mesmo na atitude que ele teve de sair de cena há alguns anos atrás, já deve fazer uma década, e me diz, já estou muito velho para tocar esse negócio, preciso de cérebros novos, estou me aposentando, sabe? Jovem ainda, mas se aposentando, dizendo, preciso de gente nova, preciso de cérebro novo para tocar isso aqui. Sim. E então a gente olha para essas pessoas, mas eu gosto de dizer que esses assim, provavelmente eles são mais empreendedores mesmo que mesmo liderança, sabe? A atitude empreendedora deles deu a eles um poder de influenciar muito, sabe? Eu gosto de olhar liderança, e o nosso trabalho aqui é muito essa liderança de nível operacional, onde a gente acaba não conhecendo os nomes, né? Eu até tenho uns nomes aqui para falar. Gosto muito do fulano, do Beltrano, da empresa tal. Lá tem um gerente de divisão que eu acho perfeito, mas ninguém vai saber desse gerente, sabe? São os nomes desconhecidos. E o mercado ele é feito de líderes de nomes desconhecidos. E nós trabalhamos para desenvolver esses, que é o líder de nível operacional e nível tático. Eles nunca serão grandemente reconhecidos pelo mercado, mas eles são essenciais no dia a dia daquela empresa. Ele que faz o processo acontecer, faz as coisas chegarem com qualidade à mesa, né, ao mercado. Então, esse desenvolvimento, essa liderança de nível operacional e tático é essencial e é o grande gargalo hoje no mercado. Tá? A gente olha as empresas dizendo, em geral, elas costumam ter grande preocupação, especialmente se ela está em taxa de crescimento, tá? Buscando ampliar no mercado. E ela fica sempre preocupada e líderes. Onde é que eu vou achar os líderes? Quem vai tocar esses negócios e qual a qualificação necessária? Então, a liderança de nível operacional e de nível tático, que são esses gerentes, supervisores, é um grande desafio. Formar essa liderança, qualificar essa liderança para o exercício. Porque a maioria das vezes eles são técnicos. São técnicos porque estão ali na função há 4, 5 anos, fazem muito bem aquele serviço daquele setor e agora precisa colocar alguém coordenando aquilo ali. Que muitas vezes ele começou sozinho o setor, dava conta daquilo sozinho. E depois a outra questão é em relação a essas pessoas uma formação mais gerencial, o pessoal do nível mais tático, né? Que também é técnico às vezes, veio de formação, de qualificação, ou porque ele fez, vamos imaginar um hospital, porque ele fez enfermaria e agora ele foi convidado a gerenciar toda uma enfermaria, ou toda uma operação que envolve logística, envolve uma série de coisas naquele hospital, porque o hospital cresceu. Né? Sim. E ele não teve essa formação lá na sua escola, sua escola acadêmica, né, universitária. Né?
Então, é aí onde eu diria assim, então, nos atermos a nomes, às vezes, nós começaríamos a olhar para essas outras pessoas, nomes internacionais, que não representam o dia a dia dos desafios das empresas. Uhum. E como que a pessoa que gosta de ser um líder, ele consegue entender a demanda de mercado, aquilo que ele percebe como uma necessidade da empresa que ele está atendendo hoje? Como é que ele pode prosperar nesse sentido e ter novos pontos de trabalho, novas formas de agregar aquele negócio, na sua percepção, Jefferson? Duas coisas sempre, né? Olhar para melhoria de processos e produtos sempre e aprender a estar buscando isso, mesmo que seja fazendo benchmarking fora, né? Olhando o que os outros estão fazendo, concorrência está fazendo, mercado internacional, experiências internacionais estão fazendo. Ou a outra coisa é olhar para pessoas, né? Tem que se dividir entre essas duas coisas. Olhar para pessoas, aprender a lidar melhor com pessoas, dar muita atenção ao processo de recrutamento e seleção, que muitas vezes não se dava essa atenção aí, e o líder deve dar isso e não deixar que só a gestão de pessoas, o RH encaminhe pessoas para trabalhar com ele, não, ele deve se dedicar a isso e aprender a lidar com esse processo de seleção de pessoas ali, né? E depois de desenvolvimento dessas pessoas à sua volta. Então são duas frentes. A frente de olhar para melhoria de processos e qualidade dos produtos e serviços que aquele departamento entrega, e o outro de aprender a lidar com pessoas, né, com mais habilidade. Não é aquela coisa que as pessoas têm que ser, o líder tem que ser psicólogo hoje em dia, não tem nada a ver de fazer psicologia, mas claro que tem que usar muito de conhecimentos da psicologia para lidar melhor com as pessoas. E como que você avalia que a pessoa ela consegue treinar esse lado mais psicólogo, de você conseguir ter esse contato mais próximo com o seu liderado, de ter esse contato, essa proximidade, de conseguir agregar mais para o seu negócio a partir dessa nova percepção de psicologia dentro da própria empresa, Jefferson? Aí é onde entra a qualificação, né? Sede por qualificação, tem que trazer vontade de aprender, de ir atrás, de cursos, de formações, de atualizações de livros, tem que se dedicar a isso, né? Não pode abrir mão de qualificação constante, regular, atualização. Não tem como, não tem outro caminho se não for esse, sabe? E hoje, muitas vezes, é até lendo e se qualificando de coisas que eu já sabia, mas não estou colocando em prática. Então, a boa liderança, a gente tem visto, esses que têm uma melhor performance, uma entrega melhor, eles têm uma disciplina para estar revisitando muitas vezes conhecimentos que eles já tinham adquirido lá atrás, mas não estão colocando em prática. E não estavam colocando em prática porque aquele contexto no passado não exigia. Mas agora a circunstância começou a exigir e ele fez um movimento apropriado de ir lá, revisitar aqueles conteúdos, reler aquilo que ele tinha estudado no passado, ou se matricular de novo em um novo curso, com o mesmo tema, para instigar a habilidade, né? Porque tem uma coisa interessante que a gente olha assim, estamos falando de liderança, a gente está falando, claro, que de bons conhecimentos, boas atitudes, mas também de muita coisa orientada para habilidade. E a habilidade você não aprende da noite para o dia, e você perde ela facilmente. Não é assim no violão, não é assim no idiomas, é uma habilidade. Então, se no passado eu estava em uma determinada função que me obrigava regularmente a estar fazendo apresentações ali em público, coisa assim, e aquilo mudou, eu saí de uma função, já estou mais reservado nesse sentido, não estou fazendo grandes apresentações. Se eu voltar para a função, eu volto com uma performance inferior. E eu vou ter que revisitar alguns conteúdos, vou ter que dar uma atenção para cuidar agora das minhas apresentações, porque elas precisam impactar, como impactavam de repente no passado, mas não estão porque eu não tinha praticado nos últimos tempos. Então, assim, em relação a feedback, assim em relação às técnicas de apresentação, assim em relação a usar algumas ferramentas para engajar as pessoas no processo da melhoria contínua e assim vai.
Como que o liderado ele pode ter um incremento na sua percepção de negócio, daquilo que ele pode agregar à empresa a partir de um feedback bem feito? Como que isso pode ser agregado e feito de maneira interessante num negócio, Jefferson? Quando a gente fala de feedback, nós vamos falar sempre dessa capacidade de pegar algo que aconteceu, está acontecendo, né? E alimentar a pessoa com minha percepção, né? Sobre aquele fato, evento, comportamento. Então, todo feedback, quando ele é dado nesse contexto, ele tende a agregar para aquela pessoa. Isso não significa que ela vá concordar. Muitas vezes ela não está concordando com aquilo ali, mas ela agregou uma reflexão, agregou uma avaliação de um outro. Há poucos dias, uma líder dizia assim, pois é, alguns anos atrás me chamaram assim, você só tem um defeito, você é muito mãezona. E eu disse, eu retruquei na hora, disse, então eu prefiro continuar assim, porque eu dou atenção mesmo, eu defendo meus funcionários, eu não sei o que, eu isso, aquilo. E pronto. Enfim, ela ouviu um feedback, mas não estava madura talvez o suficiente para entender o quanto aquilo que estava sendo dito impactava na performance dela do dia a dia. Ela entendia que aquela postura devia ser mantida. Pois agora, ela foi submetida a alguns testes, algumas avaliações, e mostrou que é um traço de personalidade. E hoje ela já percebe que ela tem dificuldade de se posicionar, que muitas vezes a circunstância exigia que ela tomasse uma atitude, que ela fizesse uma intervenção, desse um feedback de repente, ou simplesmente tomasse uma decisão diante daquela circunstância, e ela não o faz. Não faz com facilidade. Só faz quando, né, o copo já está transbordando. Sim. Então, naquela época, e ela lembrou lá atrás, quando disseram isso, o Rolando chegou a citar, falou, a Raquel, uma supervisora que esteve aqui, me disse isso. E aí eu disse, você viu? Então lá você não estava maduro o suficiente para acolher aquele feedback. Talvez ele não tenha sido exatamente um bom feedback, porque a hora que você chega e dá um rótulo para a pessoa, ela não entende direito. Talvez se ela tivesse pontuado um pouco melhor lá atrás, você teria entendido, mas o mais provável é que você não estava maduro o suficiente para digerir aquilo. E agora você já está começando a perceber. Então veja, o feedback ele vai ser produtivo pelo jeito como ele é dado. Muitas vezes ele fica muito superficial, fica pouco objetivo, pouco claro para a pessoa ali. E também se a pessoa está madura para receber aquilo, para entender aquilo, para digerir o que está sendo ali, né? Uhum. Exato, porque vai da gente conseguir entender de qual é a necessidade do mercado, né, Jefferson? E é uma das coisas que eu quero entender contigo também, do que você percebe que o que faz um negócio ele ter sucesso no mercado no decorrer de tantos anos? O que fez seu negócio prosperar no decorrer de tanto tempo, Jefferson? A gente costuma dizer que a perseverança é determinante, né? Determinante nesse processo aí, né? Toda vez que, quando estamos falando de perseverar ao longo de anos, requer também alguém ali por trás que está indo atrás de vendas, de comercialização, de prospecção de novos clientes, que está indo atrás de atualização de portfólio, de modernização. Então, você olha para demandas de mercado e para atitudes internas, né? Estou fazendo aqui para me atualizar ou para manter viva uma chama, uma coisa assim. Então, taxa de crescimento é essencial, vamos dizer assim. Não adianta, não, já estou bom assim, já estou faturando 100 mil, tá ótimo. Não, tá ótimo para este estágio, para esta época, tem que pensar sempre em taxas de crescimento. Já estou com 2, 3 clientes, já está ótimo. Não, ao contrário. Às vezes, clientes até menores, mas vai te dar mais estabilidade. Então, esses olhares críticos para como está meu posicionamento de mercado, como estão minhas atitudes em relação à prospecção, como estão minhas atitudes em relação à qualidade e atualização dos produtos e serviços, são determinantes.
Legal, Jefferson. E isso mostra o quão importante é você estar qualificado para conseguir atender bem as empresas que você tem no seu hall de empresas atendidas hoje, né? Então, como que os negócios, os empresários que estão vendo o nosso podcast hoje, eles podem fazer com que eles estejam sempre qualificados o suficiente para os negócios que eles estão atendendo hoje, né? Estando sempre antenados naquilo que eles vão proporcionar aos clientes que eles têm atualmente. Uma das coisas que a gente chama atenção é que cuidado para não ficar atolado no processo, né? Então, muitas vezes o empresário, um pequeno empresário, um médio empresário, é muito comum lhe acontecer isso, dele ficar sobrecarregado e ele não consegue ver como sair da empresa, sair do processo, sair do dia a dia para se atualizar, para conversar, para trocar as ideias, para usar a sua rede de relacionamento, para ouvir os clientes. Às vezes ele não está ouvindo mais o cliente, até ele tem um saque, sabe, um serviço de atendimento ao consumidor, mas quanto que ele está ouvindo realmente os clientes dele, onde andam as reclamações de fato disso. Então essa capacidade, essa atitude, eu diria assim, né? Essa atitude de sair do processo em si e ir olhar aquilo que ele fazia provavelmente antes, quando era bem pequeno, na fase inicial, que ele era mais aberto a olhar, a ouvir, a fazer certas leituras, né? Precisa fazer isso, porque é muito comum cair na vala comum ali de viver no processo e não vai buscar fazer interpretações de tendências, sabe? De exigências dos clientes. E justamente de sair do processo de colocar o chapéu de empresário, né? De ter essa percepção de um negócio como uma maneira 360 de algo que depende dele como alguém que está na liderança e de que coloca aquilo como tá à frente daquilo que está, né, como um líder e está realmente posicionado como uma pessoa à frente daquele processo, né? Então, como que a pessoa ela se qualifica para ser essa pessoa da ponta de lança, de ser essa pessoa diferenciada dessa ponta, né, dessa direção do empresário. Hoje, por sorte, a gente tem muito curso nessa área, né, do empreendedorismo, né, o Sebrae puxa isso há muitos anos no Brasil, né, mas além do Sebrae, outras instituições fazendo isso, ou próprias instituições universitárias começando a oferecer cursos mais orientados para o nível do empreendedorismo. Então, isso hoje tem muito à disposição, formações, qualificações aí para isso. Tem que ter essa atitude de buscar isso, sabe? De achar tempo para isso, valorizar isso, investir mesmo nesse sentido. Então, hoje, graças à internet, ao YouTube, né, as universidades, hoje você tem cursos excelentes oferecidos às vezes, gratuitamente com chancela de universidades internacionais. Então, hoje é essa atitude mesmo de se qualificar, sabe? Se qualificar. Ainda ontem passou uma aqui para mim, não me lembro qual da universidade, uma coisa assim, chegou para mim ali, acho que era do MIT. Acho que era MIT. Mas chegou para mim um curso de negociação e eu já fiz vários, mas eu morri de vontade de me inscrever, ainda está lá parado lá. Provavelmente ainda vou me inscrever, já olhei lá, são mínimo 17 horas, mas eu vou ter que fazer. E é só uma atualização, eu já fiz vários nesse sentido, é só para dar uma despertada naqueles conhecimentos que eu já conheço. Provavelmente eu vou colocar na velocidade 1,5, 1,75 ali no YouTube e vou fazer ele mais rápido, porque não é um conhecimento de todo novo para mim. Eu só preciso dar uma recordada em algumas práticas técnicas e que vão exigir de mim uma atitude de colocá-las em prática de novo, de repente. E isso também mostra algo que é importante do empresário, líder, ele ter consciência de estar em constante aprendizado, né? Para estar sempre antenado no mercado, né? E por que você avalia isso como algo importante para os empresários, para essas pessoas do cargos de liderança ter isso em mente, Jefferson? O mercado é muito exigente, né? Muito exigente.
E esse processo de crescimento, ele só acontece com pessoas que acompanham essas exigências. Então, se não houver essa disposição, não acompanha o mercado. Não acompanha. Então, basicamente é isso, as exigências de mercado. De as empresas necessitarem dessa qualificação que o mercado exige, né, Jefferson? Exigem de qualificação, e essa qualificação ela vai para o lado das atitudes, das habilidades, principalmente, né? Conhecimentos, já tem bastante pessoas que têm aquele conhecimento, têm aquela bagagem, frequentaram os cursos, mas muitas vezes não colocam em prática. Tá? Então, o mercado está ficando cada vez mais exigente nesse sentido, de ver pessoas colocando em prática conhecimentos e atitudes que já foram recomendadas. Legal. E como que você avalia negócios que estão começando agora e que não levam em consideração esse cargo de liderança? Como que eles poderiam melhorar a sua, né, abordagem de mercado hoje, Jefferson? Então, hoje há uma necessidade das pessoas terem boa familiaridade com conteúdos de internet, né, navegação de internet, uso mais inteligente das ferramentas de internet. E quando a gente fala de uso das ferramentas, a gente não está falando só das redes sociais ali, né? Principalmente de ferramentas mesmo, plataformas que agilizam bastante processos de engajamento dos colaboradores, processos de planificação, processos de monitoramento de indicadores, sabe? Acompanhamento das coisas, delegação, a capacidade de interagir à distância. O trabalho remoto veio, não é novo, mas veio forte na pandemia, ele veio para ficar. Então essa habilidade de lidar com essas novas ferramentas, novas práticas de mercado é essencial. É essencial porque o que a gente está vendo aí? Nós tivemos um grande movimento em torno do trabalho remoto, né, do que nós chamamos aqui do nosso home office, mas na pandemia veio ficar, isso está estabelecendo, as pessoas estão se adaptando a isso, e nós temos agora um grande movimento do uso da IA, né, da inteligência artificial. É um grande movimento. Quem não está se dedicando a isso já está comendo poeira. Quando eu digo se dedicando, é dedicando a entender como usar ali, como praticar, como explorar as ferramentas de IA. É essencial. Como lá atrás as pessoas davam atenção a cursos de Excel, hoje tem que dar atenção a cursos, aprendizados de inteligência artificial, de uso de plataformas de inteligência artificial. Quem não usar isso dentro de 5 anos vai pagar um preço bem significativo para isso, com certeza. E você não teme como a inteligência artificial a substituir o trabalho que você faz hoje, ou de pessoas que estão no mercado como profissionais que proporcionam um serviço de qualidade, Jefferson? Não temo, assim. Eu vejo assim, porque o que a gente faz é basicamente ajudar as pessoas a entrarem nesse contexto, né? Então a inteligência artificial não vai resolver isso que a gente faz, especialmente no presencial, há 30 anos. E que vamos colocar isso no mundo virtual, mas vamos precisar sempre da nossa orientação ali. Porque a nossa orientação é para ajudar a entender o que está acontecendo. Quando eu te digo para um colaborador teve um feedback lá atrás e ele não entendeu direito aquele feedback, não aceitou direito, justificando que ele se manteria assim, a gente vai entrar entendendo ele nesse processo, depois mais à frente mostrando para ele, não, mas veja bem, aquele feedback ele trazia uma informação importante, talvez você não tenha gostado do jeito como ele foi entregue, mas vamos deixar fora o jeito e vamos começar a olhar agora o que está por trás disso aí. Então a inteligência artificial eu não a vejo como uma ameaça, sabe? Eu vejo hoje como um ótimo instrumento para agregar mais consistência ainda ao que a gente já vem fazendo
há décadas. Que legal, Jefferson. O grande segredo da inteligência é você conseguir perguntar da maneira coerente, né? Então é por isso que você precisa ter um raciocínio lógico e uma base de conhecimento muito interessante. Então, como que você agregou isso na sua vida para conseguir utilizar a inteligência artificial da melhor maneira e de chegar aonde você está hoje na sua empresa, né, Jefferson? Esse raciocínio lógico e de como utilizar os instrumentos que você tem hoje da melhor maneira. Eu acho que é um processo de desenvolvimento, né? São anos de dedicação, de estudo. Veja, a gente é bem profissional nisso há décadas. A gente faz isso há décadas e busca formações, busca pós-graduações, né? Então é um movimento. Tá? E muito exigente para cima de nós que entregamos conteúdos, né? Então, muito exigente porque a gente tem que se manter se atualizando, lendo, estudando o tempo todo. Como agora, tá? Essa coisa há um ano, acho que é assim que a gente já faz. Estou no meu 3º ou 4º curso de inteligência artificial. Porque é a bola do momento que eu preciso estudar para entender o que está por trás, de como fazer as perguntas e principalmente de como orientar pessoas a usarem isso, os líderes usarem isso no dia a dia. Então, é uma constante de atitude mesmo, sabe? De busca disso o tempo todo, na minha área. Quando a gente olha para os outros empreendedores, talvez não precise um esforço tão grande como nós fazemos aqui para absorção de conteúdos, né? Eles vão ter que fazer um esforço maior para olhar o negócio deles, a expansão do negócio dele, melhoria de produtos, diversificação de portfólio. Não que a gente não faça isso aqui. A gente faz também e até tem que cuidar para não mergulhar só no saber muito, no conhecer muito e colocar pouco em prática o que a gente já sabe, né? Legal, Jefferson. E isso mostra o quão importante é você ter esse conhecimento e agregar no seu negócio, né? Então, é por isso que faz a necessidade de entender e de ter esse contato com essa constante aprendizado, né? De entender que até 1 ano e meio atrás a inteligência artificial não era uma realidade e que hoje é um negócio fundamental, né? Então, isso também mostra a necessidade de transformação, né? Na sua vida, você começou como, né, potencialmente um oficial do exército, hoje foi para o seu negócio. Então, como que você percebeu que era o momento de transicionar de um negócio, de uma área de trabalho para o outro, Jefferson? Como é que foi isso na sua realidade, Jefferson? Eu já estava forçado, né? Como eu entrei para o oficial temporário, eu sabia que aquele tempo ia esgotar. Então, ali eu sabia, vou fazer o meu pé de meia, vou juntar uma grana e vou empreender nos negócios. E assim as coisas foram acontecendo, como eu disse antes, né? Foram acontecendo, eu fiz minhas experiências, as primeiras sem muito conhecimento na atitude empreendedora, no comportamento empreendedor, já uma segunda, já mais maduro para esse processo, então eu já conseguia ter melhores contas, melhor planejamento para quando eu ia atingir o ponto de equilíbrio, o que seria interessante de faturamento no negócio, sabe, mais de prospecção de mercado, eu estava mais qualificado já na segunda. E a terceira, então, que é essa área do treinamento e desenvolvimento, eu estava bem maduro já para o processo e conhecia e gostava muito já da área. Então, e o mercado, eu acho que o mercado também começava no Brasil a contratar melhor, né? A buscar a demanda já estava surgindo. Hoje, as grandes demandas no Brasil são por qualificação dos colaboradores, né? Treinamento e desenvolvimento é respeitado, é considerado, é valorizado hoje na tomada de decisão, no planejamento das organizações. Sim, entendi, Jefferson. E isso mostra a importância de você ter profissionais qualificados no seu negócio, né? E de estar sempre em constante atualização, né? Para realmente atender os seus clientes, que é quem está na ponta do seu negócio, da sua empresa, de maneira mais assertiva, né? Porque é isso que faz com que o negócio prospere e tenha rentabilidade e faça com que isso ganhe, né, relevância em todo o Brasil. Então, como que você conseguiu fazer isso no seu negócio, dentro da sua empresa,
com que ele ganhasse relevância em todo o Paraná ou em todo o Brasil, para que conseguisse ganhar expressão em todo o estado, em todo o Brasil, Jefferson? A prospecção de novos clientes. Prospecção de novos clientes é essencial assim nesse processo, né? Não se ater assim a já tem uma boa carteira, já tem alguns clientes e ficar só com aqueles. Eu acho que essa atitude de estar prospectando outros é fundamental. Segmentos. A gente sempre focou muito num segmento, o segmento do agronegócio, né? Mas a gente dá bastante atenção também a procurar outros potenciais clientes. Uhum. E como que uma empresa que está começando agora, ela pode prospectar de maneira assertiva outros negócios para ter confiança na hora de chegar numa empresa que ele não conhece e apresentar um trabalho que ela faz já de maneira bem assertiva para as empresas que ela atende, de maneira interessante para aquele negócio que ela está conhecendo agora, Jefferson? Eu diria que hoje tem que usar ChatGPT, né? Tem que perguntar para a inteligência artificial, né? Seria um desperdício, se você tem esse tipo de dúvida, não fazer algumas perguntas ali que possam nortear o plano, possam nortear a estratégia, né? Porque teria uma inteligência muito superior do que a minha, né? Dando algumas dicas. Então, até um ano atrás eu me atreveria a começar a dizer, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, assim, e é bem provável que eu não conseguiria chegar no nível do que a inteligência artificial ali, numas 2, 3 perguntas, te entrega com o plano já elaborado, né? É uma outra realidade, né? Porque sim. a gente passa a conversar com uma pessoa, alguém que não existe, mas que é uma junção de outras realidades, né? Então, isso, né, proporciona uma outra maneira de entender o seu negócio. Então, como que isso agregou na sua própria empresa, nos profissionais associados? Como que isso, o ChatGPT, a inteligência artificial, mudou a maneira de você operacionalizar a sua empresa, o seu negócio, Jefferson? É uma oportunidade, eu acho, né? A inteligência artificial hoje é uma oportunidade. Está vendo aí uma alternativa de estar agilizando esse processo, né? Então, que antes a gente ficava nos livros, pesquisando, estudando, lendo, agora está muito mais ágil esse processo, né? De ter essas respostas. Então, o que a gente faz agora aqui na empresa, sempre que surge uma dúvida, como é que a gente faria tal coisa assim? Vamos perguntar para a inteligência, vamos perguntar para o ChatGPT, vamos pesquisar isso ali de forma mais inteligente hoje em dia, né? E como que isso pode agregar para a empresa, para o negócio, para o empresário e, ao mesmo tempo, Jefferson, não trazer uma comodidade, um comodismo para o líder, para o empresário, de se aquietar, de procurar novas maneiras de pensar o seu negócio, de inovar, Jefferson? Isso é a atitude que precede isso, né? A sede de atualização, a sede por essas perguntas que eu estou fazendo hoje, daqui a 2, 3 anos, elas terão que ser refeitas, né? Repensadas, né? Ver se a pergunta que eu fiz há um ano atrás e que eu estou colocando em prática ainda se mantém, ainda é oportuna aquela pergunta, né? Que eu vou fazer para a inteligência de novo, assim. Então, a atitude de buscar atualização constante é o que faz a diferença, aí, sabe? Então, não é a inteligência em si. A inteligência veio para agilizar o processo. Mas aquelas pessoas que trazem essa sede por viver questionando, uma certa criticidade, sabe? É que vão se destacar de fato. Que é isso que faz a diferença para um empreendedor. E como que um empresário, um líder, desenvolve essa necessidade de ser questionador, de perceber uma solução onde a maioria das pessoas só vê um problema, na sua percepção, Jefferson? Quando sai da zona de conforto, né, não ficar só cuidando do seu negócio, tira tempo para se atualizar, tira tempo para ouvir, ou que segue, mesmo que seja na internet, só segue algumas pessoas que estão sempre dando insights, provocando atitudes, né? Isso já fará com que ele não fique na zona de conforto, não fique acomodado. Então, é aquela atitude que eu comentei antes, a importância de ter essa sede de vontade e atitude de ir atrás de atualização, de modernização, de espaços, de frequentar ambientes onde hajam provocações, porque senão facilmente entra na zona de conforto.
Nessa abordagem questionadora, Jefferson, onde que você avalia que as pessoas elas conseguem ter um negócio que seja rentável e interessante para ela conseguir desenvolver hoje? Quais são as melhores maneiras de ela conseguir fazer isso, na sua percepção? A rentabilidade de um negócio, ela depende de alguns fatores, né? Mas principalmente olhar a rentabilidade. Às vezes, quando você olha, eu vou colocar uma hamburgueria, né? E com que padrão vai ser esse hambúrguer? Um padrão mais gourmet, elaborado, vou cobrar um valor maior. Então, a rentabilidade vai estar associada a fatores assim, mas esse público, onde você está, onde você vai instalar, aquelas coisas de marketing, né? Dos 5 P's do marketing, ou evoluir para uma criticidade de ter essa percepção bem aguçada. Então, isso é essencial. Então, a rentabilidade vai estar associada a quanto eu tenho de criticidade para ver se aquilo pega, tá? Com aquele público que eu estou querendo atender. A gente fala hoje em dia que venda em escala na internet facilita muito. Tá? Facilita muito essa rentabilidade. Né? Fala-se muito de startup, muitas vezes o negócio não foi idealizado, não é o suficiente aquela ideia para ela ter esse crescimento exponencial significativo lá na frente, sabe? Mas é claro que quando a gente dá aula, a gente orienta, diz, pense em rentabilidade por agregando valor ao produto e ao serviço que você tem. Eu estou abrindo uma barbearia e não dá para agregar valor aí? Dá para vender umas cervejas especiais? Dá para vender alguma coisa? Né? O que você vai vender além de corte de cabelo e barba? Né? O que você vai fazer? Então, transforma aquele espaço num comércio. Né? Também pode colocar uma plataforma de internet, né? Um site, um e-commerce ali também, apoiado em cima de um conhecimento que você tem, que as pessoas precisam para tratar a barba, para isso, para aquilo. Também pode ir para a internet e fazer seus videozinhos e tudo mais ali de como cuidar da barba, como cuidar do cabelo, como isso e aquilo assim. Então essa coisa da rentabilidade está muito associada a essa perspicácia de como que eu agrego valor ao negócio. E não importa muito qual é o negócio, não. Claro que para escalonar, tem que ir para a internet hoje em dia, ou você vai ter que abrir franquias, né, em geral, mas para tornar um negócio rentável, hoje em dia, basicamente, é um pouco de inteligência para agregar valor. Legal, Jefferson. É muito bom contar com uma percepção de alguém que já está no mercado há algumas décadas e que faz com que as maneiras de percepção de outras empresas elas sejam transformadas. Então, o que eu quero entender é uma palavra final aqui do que você já proporcionou de resultados para as empresas que você já atendeu e que você quer compartilhar como um ponto positivo que você quer agregar para a empresa que está começando agora e que pode já começar a fazer diferente a partir de hoje, Jefferson. Olhe sempre em aumentar o portfólio de produtos e serviços. Né? Então, aqui a gente tem um portfólio hoje robusto, né, para o mercado, porque fui trazendo pessoas, fui convidando sócios para integrarem o negócio, né, para a gente agregar, de fato, assim, uma expertise, agregar uma bagagem de conhecimento capaz de ser diferenciada para a maioria dos nossos clientes. Então, essa sede de estar trazendo coisas para comercializar, coisas para oferecer, serviços adicionais a oferecer, sabe? Então, acho que isso é essencial, assim, hoje em dia. Tá ótimo, Jefferson. Eu agradeço a sua disponibilidade em participar e a sua percepção de mercado e aquilo que você consegue agregar para tantos negócios nessa sua história, Jefferson. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer. Obrigado pela disposição.